14º episódio com participação especial. Quem que tá aí? Dá um oi aí, cara. Aê! Vai ser legal, hein? Isso! A gente vai pra praia. Muito bom. E esse é o Pedro. Galera. Agora... Bom, 14º episódio, então, a gente vai falar sobre um assunto super necessário, né? Sim. No dia a dia. Sim, É uma com coisa certeza. que a gente fala que é importante, todo mundo sabe que é importante, mas vocês realmente sabem? Será que a gente sabe, né? Vou me incluir também, né? Incluir Bruno, todos nós. Será que de fato a gente sabe o que significa reciprocidade? Porque às vezes mais parece uma moeda de troca, né, nos relacionamentos. Exato. Será que a gente não tá muito fazendo as coisas esperando alguma coisa em troca? Exatamente. Não é? Esperando alguma coisa em troca. E a gente faz isso sem perceber, né? Sem perceber, não é... Não. Nossa, eu sou uma pessoa tóxica, né? Não, a gente acaba sendo tóxico mesmo, todos nós. É o sol, Pedro, que tá pegando? Ué, E olha que ele tá com proteção, nossa, hein? imagina se não tivesse, né? A gente vai entrar num túnel agora, antes de qualquer coisa. Aqui Priscila, psicóloga de relacionamentos aqui de vocês. Bruno Sakai, Bruno Sakai aqui, parceiro desse podcast. nesse podcast. E a gente conversa sobre coisas complexas, reais do dia a dia. Muito E hoje, bom. mais um assunto. A gente vai entrar num túnel agora. Mas, aproveitando, Roda. não deixe de seguir aqui esse canal. Sim. Toca no sininho para receber Já compartilha esse vídeo. novas notificações. Compartilha esse vídeo com alguém, porque esse vídeo vai estar muito bacana. A gente vai falar de fato o que é reciprocidade. Quando se doar demais, virar carga. Carga, literalmente uma carga pesada. A verdade sobre reciprocidade nos relacionamentos. Esse é o título de hoje. Ó, ressaltando aí pro pessoal. Filme Anatomia de uma Queda. Você lembra do Lembro. filme Anatomia de uma Queda? Vocês já assistiram esse filme? Inclusive, recomendo. Então, tem uma cena muito legal no filme Anatomia de uma Queda, que eles estão conversando / discutindo sobre coisas que... Sabe aquelas coisas que talvez você se identifique, né? E, enfim, isso é muito comum. Aquelas coisas que vão se acumulando no relacionamento. Se acumula, ninguém fala. Ninguém conversa. E aí ele fala, eu me doei, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. O personagem que é marido da protagonista. Então eu fazia isso por você, eu fazia aquilo, porque quando você tava pintando, eu tava junto com o nosso filho, cuidando dele, pegava ele na escola, não sei o que lá. Não, e ele fala até, a gente até se mudou aqui para esse lugar que eu nem queria para você poder escrever, alguma coisa assim, né? Isso, exato. Então ele abre ali, nunca falou, todas aquelas coisas acumuladas e de repente numa discussão ele lança assim anos de ações que ele acaba colocando na balança, né? Nitidamente a gente percebe isso acontecendo. E ela ali ouvindo. Num primeiro momento, se você para e fala, nossa, agora ela vai se sentir, né, culpada e ela se sente responsável, enfim, meu Deus, olha só, ele se doou tanto por mim e, meu Deus, né? Não, ela lança, assim, um diálogo muito legal, eu super indico mesmo pra vocês essa cena, esse filme, e principalmente essa cena, onde ela fala, literalmente ali trazendo toda a responsabilidade dele nesses comportamentos. Porque ela, até então, percebia a relação numa reciprocidade. Ela não imaginava, né, que ele ali se sentia sobrecarregado ou que ele estava sentindo esses desconfortos que ele trouxe ali naquele momento. Então é muito legal, a gente reflete muito, né, sobre isso. Eu fiz questão de trazer, eu liguei o nosso assunto aqui, porque eu acho que retrata bastante o que pode acontecer, todos nós podemos fazer no dia a dia, né? Sim. De ter ações ali frente ao outro, de se doar mesmo e acabar depois colocando numa balança. Por quê? Porque tá se sentindo sobrecarregado, porque tá extrapolando os próprios limites e não fala, né? E não traz pra pessoa esses desconfortos. O filme? Nossa, quanto caminhão, né? Muito.
A gente tá tendo rodeado obra. aqui de Tendo obra caminhões nesse momento. É sobre a reciprocidade e a responsabilidade, né? Também. Você já passou por isso antes? Eu passei em relacionamentos antigos em que eu me senti... Para vocês entenderem, eu vou contextualizar, né? Era mais ou menos assim. Eu falava pra pessoa, eu preciso de ajuda porque eu vou começar tal projeto. O que você acha, né? Sei lá, como que a gente pode fazer? Porque se não der também, sei lá, eu dou um jeito, né? Tô pensando aqui o que a gente pode fazer pra que, enfim, se você puder me ajudar, beleza. E a pessoa prontamente falava, beleza, não, pode contar comigo, eu ajudo. Não, eu dou um jeito aqui pra facilitar pra você ali e tudo certo. E aí eu fui, segui o projeto, beleza. Passado um tempo, o que começou a acontecer? Eu ouvia falas nesse sentido. Eu tô fazendo isso por você, mas quando você terminar, eu conto com você nessa outra coisa aqui. E na época, eu tava tão cansada, porque eu tava realmente trabalhando, estudando bastante, que eu não parava muito pra perceber. Eu comecei a ouvir, assim, e até falava assim, não, tá bom, depois eu vejo, né? A gente consegue ver o que dá pra ser feito quando eu terminar, porque faltava um tempo o projeto, inclusive. Mas hoje, né, passado anos que isso aconteceu, hoje eu percebo o quanto eu comecei aos poucos me sentir até culpada, de certa forma, sabe? Tipo, nossa, e agora, né? Tipo, será que a pessoa tá se sentindo sobrecarregada ou se eu tô colocando um peso nessa pessoa? Será que essa pessoa realmente queria fazer o que ela tá fazendo? Enfim, comecei a pensar muitas coisas. E depois, passado um tempo, que o relacionamento não... Enfim, a gente chegou a terminar, né? E essa pessoa começou a jogar na minha cara. Exatamente esses pontos. Eu me anulei por você, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e olha o que você tá fazendo comigo. Sendo que o término da relação não tinha nada a ver com isso. Eram vários pontos, enfim, ao longo do tempo, né? De um relacionamento. Enfim, então... Percebe que foi uma dinâmica bem difícil, sabe? Onde eu olhava e falava, putz, se eu soubesse, eu teria feito sozinha, sabe assim? Soubesse que ia ter essa cobrança depois. Foi muita cobrança. E aí, assim, essa cobrança depois que, às vezes, não... tem coisas que não cabe, que você vai fazer alguma coisa que não cabe, né? É tenso. Enfim. Porque ou então, aí... até nem de fazer alguma coisa, mas que você tenha obrigatoriamente que demonstrar uma gratidão. Isso. E é isso que eu ia falar, porque eu me sentia desse jeito. Eu falava, putz, e agora, né? Como que eu demonstro? Será que tá sendo suficiente? Então, virou uma coisa. Isso não é reciprocidade. Resumindo, né? Isso é um sistema que tem muita cobrança, que tem uma sobrecarga, que tem a ausência de consciência de limites das duas partes. Então, assim... Então eu faço uma coisa esperando outra coisa em troca. É muito complicado. Eu acho que todo mundo, em algum nível, não percebe que isso pode acontecer, sabe? Assim, porque na relação o tempo todo a gente tá nesse processo, né? De teoricamente, no primeiro momento, é uma parceria, né? Não, você tá precisando? Tô aqui, e depois troca, vice-versa. Mas não é uma coisa que você fica medindo, né? Olha, tá vendo? Marquei na agenda, sabe assim? Eu fiz isso aqui hoje, mas amanhã ele tem que fazer aquilo ali. E aí, putz, isso é muito complicado. É complicado porque, e às vezes a gente pode até cair sem perceber num sistema desse, até ser a pessoa que cobra, e ser a pessoa Exatamente. que... É complicado porque, assim, aí é aquilo, né? Cada um começa a caminhar para um lado. E aí aquilo que deveria ser recíproco não é mais. Não é. E aí começa aquela questão, assim, projetos diferentes de vida, né? Eu acho que, assim, a vida já é muito difícil, né? A gente já tem... Você não acha também, Pedro? Que já é muito difícil a vida? É difícil, com tanto boleto? Olha, ainda mais quando tem um carinha pra criar, né? Olha um monte de carro no Olha caminhão. quanto carro, meu!
Só branco, só tem carro branco nesse país. Caminhão cegonha, olha lá. Cemonha, esse cemonha, é... muito bom. Então assim, já tanta pressão para várias coisas. Exato. E quando a gente se sente mais pressionado ainda, porque isso não deixa de ser uma pressão, pela, né, essa, entre aspas, reciprocidade, Sim. A gente fica mais sobrecarregado. E às vezes a gente pensa assim, porque às vezes a gente tá tão preocupado que precisa cuidar das próprias coisas, só que aí que tá o perigo, né? O perigo da situação. Esse piloto automático, essa coisa, Exato. né, que a gente não para observar o que tá Porque, acontecendo. mas não teve a resposta que teve, não teve a conduta que esperava que tivesse. A expectativa, A exatamente. expectativa. E aí o que acontece? Briga, raiva, ou é aquela briga interna, né? Aquela Isso. que a gente não discute. E essas... Fecha a cara e começa a dar alfinetada. Alfinetadas, esse é o ponto, porque são as indiretas, o passivo-agressivo que a gente sempre fala, né? Passivo-agressivo. Aí já é um termo É um termo técnico, mais... uma coisa de psicólogo. Isso aí. Alfinetada, Você né? conhecia esse termo, Pedrinho? Passivo-agressivo? Porque, assim, a gente não tem um diálogo direto. A gente vai falar, inclusive, sobre isso, tá? Fica aqui com a gente. Inclusive, envie esse vídeo, de novo, pra alguém aí que você sabe que passe por essa situação. Lembrou de alguém? Envie esse vídeo. Porque essas alfinetadas, elas aparecem justamente porque, muito provavelmente, você tá sobrecarregado, já extrapolou ali, ou você percebe uma dinâmica que não tá legal, de alguma forma, e às vezes nem a gente percebe que extrapolou os nossos limites, sabe assim? Esse diálogo mais passivo-agressivo começa a virar uma bola de neve. Que é justamente a cena do filme Anatomia de uma Queda. Onde tem esse diálogo onde ele... Tem um momento que ele explode. Ele acaba soltando tudo ali, o que ele já estava pensando há um tempo. As injustiças que aparecia para ele ali. Tô fazendo tudo isso e, né, ela não percebe, ou ela não atende às expectativas que ele nunca verbalizou, inclusive, que tava tudo ali. Então, assim... O que é, de fato, reciprocidade, né? A gente já tá chegando na praia, tá? Você quer um pão de queijo? É só 4,20. Tá, vamos lá. A verdadeira reciprocidade, ela não tem a ver com essas medidas, né, de moeda de troca, ações que parecem mais moedas de troca ali. Moeda de troca. A gente precisa considerar, claro, né, vim falando aqui, mas me veio muito a questão de... Nós temos necessidades, os dois têm, né, dentro do relacionamento, tem necessidades, tem expectativas, tem seus limites, então, de certa forma, é muito fácil daqui pra ali, você fala, você me ajuda com isso aqui? E eu vou lá, ajudo, e logo vem, tá? Quando eu precisar também, eu espero que ele vai ter que me ajudar. Ele vai, tá aqui, ó, anotei, né? Então, assim, é muito fácil, né, a gente ter esse mecanismo, sabe? O ponto da reciprocidade mesmo seria muito mais um respeito, sabe? Uma relação de respeito mútuo, poxa, eu torço por você, eu quero que esses projetos do Bruno dê certo. Sabe? Porque, ele tá feliz, é o que ele quer, né? Assim como eu também tenho os meus projetos, sabe assim? Eu não vou ficar só cuidando das coisas dele, eu também tenho as minhas, e nisso eu também vou saber pedir ajuda pra ele quando eu precisar também. E às vezes ele não vai poder ajudar, sabe assim? E aí eu vou falar, putz, mas eu ajudei ele naquele dia. Então, precisa ver direito o que aconteceu, né? Ele não pôde me ajudar porque é uma dinâmica que você percebe que precisa de comunicação, que precisa de até uma expressão da frustração que talvez a gente tenha frente a algum pedido, alguma necessidade que não seja atendida dentro do relacionamento. Então, percebe que se não tem diálogo, não tem uma abertura para perceber minhas frustrações, as suas frustrações, minhas necessidades, meus limites, porque a gente acha que é muito fácil esquecer. Sim. Que assim como eu tenho, você também tem. Então, a gente é um casal, mas a gente não deixou de ser indivíduos, sabe assim? Porque tem uma ideia, parece, né? Parece que é uma coisa os só. Os dois são um só. Só. Isso é muito naquilo que eu sempre bato na tecla, o pessoal do Instagram sabe, desse amor romântico.
os dois se relacionam agora, os dois são um. Não, gente, somos indivíduos. Eu tenho os meus projetos, o meu trabalho que eu amo, assim como o Bruno tem o dele, ele é advogado, vocês sabem, né? Acompanham lá. Bruno, sigam ele no Instagram também. A gente vai deixar os links aqui. Ele tem os projetos dele, a gente conversa sobre nossos projetos, né, Bruno? Individuais. Sim. Então, assim, E a gente conta os perrengues, os problemas, as expectativas de um do outro, e você não entende nada do que eu faço. Eu entendo menos ainda do que você faz. Mas eu acho que é isso. E a gente não tem que entender, mas acho que a questão é tá lá, ouvir e Poxa, às é vezes dar uma importante, opinião, né? o que você acha de eu seguir por esse caminho ou não. Eu acho que é isso. eu acho legal quando você se interessa pelas coisas que eu falo, assim. Às vezes eu falo, nossa, Bruno, tive uma ideia X pra fazer com o pessoal. Um post tal, né? Ou um projeto tal. Uhum. E aí eu fico feliz, assim, sabe? Tipo, você fala, nossa, você precisa de ajuda nisso, né? O que você acha daquilo? Sim, E vice-versa, sabe? Vice-versa. Você vai até em viagens comigo, a trabalho. Não é? E não só isso, né? Quando, por exemplo, eu quero sair com os amigos do pessoal lá né, que eu estudei há um tempo atrás, né? Que saiu esses dias. Uhum. Ou esses dias, o Bruno também esses dias falou, Pri, eu vou precisar, talvez em outubro eu vou precisar fazer uma viagem para tal lugar, porque vai ter um congresso. E aí já veio na minha cabeça nossa, deixa eu ver como que vai estar a minha agenda, né? Porque muito provavelmente eu vou precisar então da ajuda, talvez, dos meus pais, para ficar com o Pedro. Então a gente já vai fazendo esse processo. Eu não fiquei assim, nossa, né? Então eu também vou viajar e ele também vai fazer. Não, é tipo, poxa, importante para ele, legal, vai acrescentar para ele. É uma dinâmica que e isso é legal, gente, perceber que tem troca. Né? Eu percebo que essa troca acontece, mas também muitas vezes não vai dar pra fazer. E aí como que o Bruno encara isso? Provavelmente você vai ficar frustrado, né? Se, sei lá, vem um incômodo, mas não no sentido de e percebam isso, eu acho que isso é legal. Quando a gente começa a perceber... Você vai entrar num túnel agora. Aqui atrapalha? Não, vai tem luz, ó. Tá. Vai entrar num túnel aqui, gente, talvez dê uma escurecida. Mas o ponto perceba, eu acho que Olha o túnel. eu acho que é legal isso, né, Bru? Tipo, não é não sentir, a gente tem essa mania, né? Eu não vou me sentir frustrado, não vou ficar assim, às vezes puto da vida. Talvez, só que aí perceba, você ficou puto da vida, você ficou triste, ficou frustrado que a pessoa negou um pedido. Agora ficou escuro. Não, eu ia falar, né, pra gente perceber se a sensação não, mas o outro é obrigado a fazer. Sabe assim? O outro é obrigado a atender o meu pedido e minha necessidade. Acho que é um sinal de alerta isso, sabe? Sim. E assim, eu acho que dentro disso também é aquilo, né? O combinado não sai caro no final, pra ninguém. Exato. Então assim, fazer combinados, não é? Uhum. A gente sempre falou desde o primeiro episódio que é uma pauta que a gente sempre traz aqui Sempre. nos episódios. Diálogo. É difícil, aliás, é fácil ter diálogo o tempo todo? Claro que não. Às vezes eu não tô afim de conversar. Eu queria só que você percebesse que, pô, não quero, não tô afim, sei lá. Mas a questão é diálogo. E, mais uma vez, o combinado não sai caro com as coisas. Dentro do combinado tem aquilo que a gente chama de expectativa legítima, vai. Sabe aquilo de... o combinado é que, assim, que a gente tenha cada um o seu momento, por exemplo. Sim. Né? Nossa, isso é fundamental numa relação. Ter os seus momentos de individualidade, isso é o que eu tô falando aqui, né? Não é uma relação, o que eu percebo numa dinâmica que a gente sempre fala aqui, é muito comum as mulheres se sentirem sobrecarregadas, porque elas foram mais ensinadas a se cuidar, a abrir mão de si, sabe? As mulheres que estão assistindo vão se identificar. É muito comum, atendo muitas mulheres, já atendi. Então, elas se sentem sobrecarregadas, elas vão abrindo mão de si, porque foram ensinadas, estimuladas a isso, só que lá na frente, isso tem um peso. Por isso que parece bonito, né, no primeiro momento. Ah, que lindo, olha, abrindo mão de tudo para cuidar da casa dos filhos, olha que lindo do marido, né? Só que aos poucos, isso pega. Por quê? Porque você é um ser humano. Então você tem suas necessidades, você tem também os seus sonhos, seus projetos que vão além do cuidar. Você entende?
E aí é o ponto que eu já ia trazer sobre maternidade e paternidade. Claro que a gente fala mais da sobrecarga da mulher na maternidade, que isso é mais comum, infelizmente. Mas falando de ser pai, ser mãe, né, enfim, é muito comum a gente trazer esse ponto sobre jogar um peso e responsabilidade para os filhos, sabe assim? Eu faço tudo por você, ou eu fiz tudo por você, e olha como que você tá fazendo comigo. E uma coisa que a gente já tá finalizando, inclusive, uma coisa que eu, como mãe, que eu faço, depois que eu me tornei mãe, eu me atento muito a isso. Então, eu prezo por trazer pro Pedro essa imagem do ser humano, que vai além dessa pessoa que a gente idealiza na maternidade, né? Que a mãe precisa se doar e abre mão de tudo e faz inúmeros sacrifícios pro filho e por tudo em volta dela. Não, eu tento trazer pro Pedro que ele é o amor da minha vida, que sim, eu cuido, que eu priorizo sim. Ao mesmo tempo, eu quero que ele veja que eu treino, por exemplo, que eu gosto de me exercitar, que eu gosto do meu trabalho. Então ele fala, mamãe, agora você vai atender? Isso, filho, agora eu vou atender. Mamãe, você treinou hoje? Sim. Mamãe, você saiu com seus amigos hoje? Sim. Mamãe, agora vem brincar comigo? Vamos. Então, assim, é uma dinâmica da pessoa e não a mulher que abre mão de tudo. Então, eu prezo por isso. Eu acho isso fundamental. Fundamental. Porque se a gente se cuida, a gente precisa entender isso. Acho que isso é fundamental. Se a gente se cuida, a gente consegue cuidar melhor do outro. Se eu me cuido, se eu olho para as minhas necessidades, enfim, as minhas expectativas que também se frustram, eu consigo me relacionar melhor com o Bruno. Isso sai do amor romântico, você entende, né? Sim, não é esse eu me dou, eu abro mão de mim por você, que é amor da minha vida, nossa. Não. Que não deixa de ser. Mas é isso mesmo. E assim, os dois lados, né? Os dois lados. Cada um tem que ter o seu espaço e entender que a reciprocidade tá aí, né? Tá aí também. Sim, a gente só consegue manter relações equilibradas se a gente reconhece nossos limites e ensina esses limites pro outro. Sim. E isso vai refletir na educação. Na educação dos filhos. Nossa, com certeza, sem dúvida nenhuma. Afinal, não é falando, mas é pelo exemplo, né? Pelo exemplo, que eles vão entender, que eles vão gravar. Eles assistem, observam tudo, o que acontece. É impressionante. Um livro que eu indico para vocês, se a gente ir finalizando, é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Ele é extremamente conhecido e fala muito sobre isso, sobre ser vulnerável, uma pessoa, um ser humano, e abrir espaço para perceber tudo isso sobre a gente e não querer ser, sabe assim, um super-herói que abraça tudo. Pra gente fechar então uma frase: a verdadeira reciprocidade não é uma balança de trocas, uma ação que vira moeda de trocas. É uma troca genuína de apoio e respeito. E é importante saber se doar, quando pedir ajuda, respeitar os próprios limites e respeitar os limites do outro também. Muito bom. Deu pra entender o que é reciprocidade? É isso aí. Não é fácil. Não? Mas... Não é fácil, né? A gente fica buscando o que é facilidade, né? Não existe isso. Não. Existe o que é de acordo com os nossos valores, aquilo que... Exatamente. Exatamente. Bom, a gente vai fechando por aqui. Isso aí. Muito bom. Nos sigam aqui no canal. Envie esse vídeo pra alguém. Logo, logo a gente tá de volta com o 15º episódio, então. Isso aí, até a próxima. Até a próxima.